Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Nosso assunto nesta manhã é um assunto muito motivacional, podemos dizer assim, né? Ser forte e corajoso. É fácil? Nós vamos ver na palavra hoje como que é, né? Josué, capítulo 1, de 1 a 9 que nós vamos ler. A temperatura do ar está quente a beça aqui na frente, irmão. E lá no Bing está chovendo, está frio. Aí a gente vem de casaco, irmãos. Os irmãos veem a situação, né? Os irmãos podem olhar à volta de vocês. Quem está de casaco veio lá da outra região, da outra cidade lá. Lá do Polo Norte lá. Agora, quem mora na Zona Sul, né? É uma maravilha. Calor. Só falta praia nessa região aqui. O restante... Obrigado, meu amor. Josué 1 até o 9 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos assentar, irmãos. Vou fazer uma introdução para a gente entender o tempo e o momento da vida de Josué. Josué, filho de Num, servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Moisés foi aquele que liderou o povo no deserto, durante 40 anos conduziu o povo no deserto para ir à terra prometida. Só que Moisés não entrou na terra prometida. Ele foi ao monte e lá Deus mostrou para ele onde seria a terra prometida, mas ele não pisou na terra prometida. E Moisés morreu por lá mesmo. E como Moisés não vinha, como Moisés havia morrido, Deus falou com Josué que ele ia conduzir aquele povo. E que Josué era o homem escolhido por Deus para fazer aquele povo entrar na terra prometida. Fazer com que aquele povo desfrutasse daquilo que Deus havia prometido. E esse contexto histórico parece ele muito bonito. É muito bom olharmos para esse contexto histórico e a gente fala assim, poxa, que história bonita, né? Mas vamos lá. Josué, ele passou por alguns ciclos na vida dele.
Então teve o ciclo do povo escravizado, teve o ciclo do povo no Egito, ali sofrendo, agora está o ciclo do povo no deserto, um outro momento. No deserto, Josué ele teve a oportunidade de estar junto de Moisés e aprender com Moisés como é servir a Deus. Moisés pôde ensinar a Josué a importância de estar diante de um Deus que fala, um Deus vivo, um Deus que responde, um Deus que mandava a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Quantas experiências, imagina aquele calor do deserto insuportável, e Deus manda ali uma nuvem para que aquele povo pudesse estar ali. À noite um frio insuportável, Deus manda uma coluna de fogo. Então Josué, ele presenciou experiências maravilhosas. Josué presenciou a água brotar da rocha, Josué presenciou o manar do céu. Então quantas experiências Josué presenciou. Só que Josué, ele era auxiliar de Moisés, ele estava vendo Moisés à frente daquele povo, Deus operando. E aí quando Deus fala com Josué, Deus começa a falar com Josué de uma forma muito interessante. Deus fala para Josué, meu servo Moisés está morto. Agora você vai preparar o povo para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou pronto para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, onde vocês pisarem, eu darei a vocês. Olha que promessa, né? Você já parou para pensar, onde pisar vai ser teu? Deus fala, onde vocês pisarem ali vai ser de vocês. Aí Deus fala assim, o território que vocês vão entrar é do deserto do Líbano, até o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Então até aqui, irmãos, está tudo maravilhoso. Aí ele fala no verso 5, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Ninguém vai parar na tua frente e vai dizer, você não vai conseguir tomar essa terra aqui. Não, aonde vocês foram é de vocês, ninguém vai resistir vocês. Assim como tive com Moisés, também vou estar com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se parasse aqui estava ótimo, acabou. Mas aí Deus continua dizendo, seja forte e corajoso. Por que alguém fala para você assim, seja forte e corajoso? É por quê? Porque vem o quê? Vem batalha. Ou porque você está com medo, você travou, seja forte e corajoso. Porque a gente olhando a história, parece bonito, mas o que Josué ia enfrentar, talvez muitos não suportariam a pressão de que Josué ia enfrentar. Porque a terra que ele ia possuir, Josué foi um dos espias que teve lá, ele falou, se o Senhor se agradar de nós, vai dar a terra para nós. Mas Josué viu o tamanho dos homens que estavam lá. Viram o tamanho das cidades, viram como o negócio era difícil. E aí, irmãos, eu quero falar que o primeiro aprendizado que a gente tem nessa mensagem, Deus não vai te dar nada fácil. Deus não vai dar nada que você vai estar dormindo e vai descer do céu. As coisas na nossa vida é através de peleja, é através de luta, mas há uma certeza, nós não estamos sozinhos na peleja, nós não estamos sozinhos na batalha, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E a outra certeza é, há uma promessa de vitória, se... E aí Deus vai falar para Moisés, para Josué, o que ele precisa fazer para ser vitorioso. E aí diz no verso 6, seja forte e corajoso. Primeira coisa que tem que ser forte e corajoso. Por quê? Ele vai conduzir o quê? O povo. Ou seja, se ele precisa ser forte e corajoso para conduzir o povo, vai ter hora que ele vai ter medo, vai ter hora que ele não vai ser corajoso, vai ter hora que ele vai parar, vai ter hora que ele vai ficar com medo. Por quê? Conduzir um povo é fácil, irmãos? Sim ou não? Não. Conduzir uma igreja é difícil, imagina um povo. Um quer ir para o lado de cá, o outro quer ir para o lado de lá, o outro quer aqui, o outro quer aquilo. Se Deus não tivesse à frente, meu Deus, se perguntar aqui, eu vou fazer uma enquete aqui no final do culto, os irmãos vão ver como é que é difícil agradar todo mundo, porque não agrada. Então põe a preocupação, Josué estava aqui preocupado, meu Deus, vou conduzir esse povo,
Vou herdar a terra. Quando vai herdar a terra, já pensou? Terra de gigantes. Vou ter que pelejar com esse povo todo. Meu Deus, eu não tenho um exército. O homem pensa assim, não pensa? Primeira coisa, tu vai pelejar lá. Aí a primeira coisa tu pensa, mas peraí, eu não tenho exército. Eu vou lutar com quem? Tu vai entrar naquela cidade lá e fala assim, aí ele olha para o povo dele e fala assim, todo mundo, meu Deus, como é que eu vou vencer isso aqui? Aí Deus fala assim, seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ou seja, a terra ele vai herdar, já há uma promessa, já há um juramento que Deus fez. Aí ele volta a repetir, somente seja forte e repetiu de novo. Por que Deus repetiu de novo para Josué, seja forte e corajoso? É a segunda vez que ele está repetindo aqui. Será que Josué não entendeu? Mas ele fala, seja forte e corajoso. Aqui no verso 7 fala, seja forte e muito corajoso. O negócio não é para fraco não, hein? Muito corajoso. Aí, por que muito corajoso aqui? Porque é ênfase no muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer o quê? Toda a lei, toda a palavra. E aí, irmãos, só obedece a palavra quem é corajoso. Quem é muito corajoso, sabe por quê? Você anda na contramão desse mundo. Você anda na contramão da sociedade. Você anda na contramão na escola. Você anda na contramão na faculdade. Você anda na contramão nessa sociedade. Enquanto a sociedade explode tudo, a palavra de Deus fala não. Aí tem que ser corajoso para se posicionar. Tem que ser corajoso para se impor. Tem que ser corajoso para obedecer a palavra. E aí Deus fala, tenha cuidado de obedecer toda a lei. Ele não fala, Josué, obedece a lei naquilo que interessa. Obedece a lei de acordo com o que o povo quer. Não, seja forte e muito corajoso. Obedeça toda a lei. Não se desvie dela. Meu irmão, para você hoje não se desviar do evangelho, você tem que ser o quê? Forte e corajoso. Porque as provocações vão vir, as tentações vão vir, as propostas vão vir. Para você não se desviar dela, tem que ser, seja forte e muito corajoso. E aí ele fala, não se desvie dela, cumpre toda a lei, para que seja bem sucedido. Irmãos, aqui não há uma dúvida. Se você for obediente à palavra e não se desviar dela, você será bem-sucedido por onde quer que andar. Agora, o bem-sucedido aqui, cuidado para você não entender como bem-sucedido aquela pessoa que é rica financeira, não está dizendo de riqueza aqui, mas o bem-sucedido daquele que se posiciona, daquele que tem um norte, daquele que tem um Pai Celestial, daquele que não muda, daquele que tem uma identidade, daquele que quando olham para você, sabe de quem você é filho. O bem-sucedido aqui é, eu sei quem é Josué. O verso 8, não deixes de falar da palavra deste livro. E aí você trabalha no lugar, quando alguém chega e fala assim, paz do Senhor, Araújo. Aí ele... Aqui ninguém sabe que eu sou crente. Aqui ninguém sabe que eu sou cristão. Ô pastor, não fala que eu sou pastor, não. Ninguém sabe aqui no meu trabalho, né, que eu sou pastor, todo mundo sabe que eu sou Miguel. Aí o texto fala, não deixe de falar deste livro, não deixe de falar da palavra, não deixe de falar da vida que... O que Deus está dizendo para Josué, não deixe de falar do que tu viveu, que você viu o manar descer, que o mar abriu, não deixe de falar que Deus proveu, Deus mandou a coluna de fogo, Deus mandou a nuvem, não deixe de falar do que você viveu, não deixe de falar da palavra de Deus, do amor de Deus, não deixe de falar dessa lei, e de meditar nela de dia e de noite. Às vezes nós só pegamos a Bíblia no culto. Só lê a Bíblia. Eu li a Bíblia hoje, pastor. O que tu leu? Josué 1 até 9.
E semana que vem? Vai depender do que o irmão pregar. Porque senão eu não leio. Não, pastor, mas eu leio, eu tiro aquela caixinha de promessa, todo dia de manhã eu leio aquele um versículo. E Deus está dizendo aqui para Josué, olha, você vai guiar um povo, tem que ser forte, corajoso, mas tem que obedecer à lei, não pode se desviar dela. Para você ser bem sucedido em tudo que você for fazer, andar, você precisa disso. Não deixe de falar das palavras desse livro, não deixe de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Ah, então tem mais, não basta ler. Tem que fazer o quê? Obedecer. Aí, pastor, está ficando difícil, porque ler já não é fácil. Obedecer, então, é o que Deus está orientando a Josué. Meditar de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que está nela escrito. Aí, olha o que diz: só então os seus caminhos prosperarão. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, irmãos, Deus falou para Josué tudo o que ele queria fazer com ele. Tudo. Olha, se você obedecer isso aqui, se você seguir a lei, se você... Cara, tu vai ser bem-sucedido, eu vou te dar a vitória, você não vai perder uma batalha, você não vai perder uma guerra, não vai ter ninguém que vai parar na tua frente. Só se você seguir essas regras. E aí, analisando esse texto, parece que Josué ficou ainda mais com medo. Porque o texto diz assim, verso 9: não fui eu que ordenei a você? Deus faz uma pergunta a Josué: não fui eu que ordenei a você, Josué? Eu imagino Josué, a Bíblia não diz como é que Deus apareceu para Josué, mas eu imagino Josué falando, a fisionomia de Josué deve ter mudado, deve ter dado medo. Aí Deus fala assim: não fui eu que falei contigo? Não fui eu que mandei você ir? Seja forte e corajoso. Aí de novo, quantas vezes apareceu seja forte e corajoso? Até aqui? 3 vezes já. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Josué deve ter lembrado aqui, cara, eu vou guiar esse povo que se rebelou contra Moisés, que fizeram o bezerro de ouro, que tentaram tirar a liderança dele. E olha que Moisés era um homem experiente. Agora, o que vai fazer de mim? Sou auxiliar dele. Aí Deus fala: seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Que coisa maravilhosa. E ainda aparece uma 4ª vez: seja forte e corajoso. Josué 1,18. Porque provavelmente Josué falou: Senhor, não é fácil não, tu conhece esse povo aqui que tentou se levantar contra Moisés, que fez isso. Aí Deus fala, Josué 1,18: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens. Por que Deus falou isso? Josué devia ter questionado: eu não vou me obedecer não, Deus. Aí Deus fala assim, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às suas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será o quê? Oxe. Aí Deus fala para Josué de novo, somente o quê? Josué. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja: qual é a diferença de medo e coragem? Porque medo e coragem, cada um está de um lado. São oposições, apontam para o mesmo caminho, cada um vai para um lado. Medo e coragem. Porque Josué, quando fala aqui, não desanime, não te espante, o sentimento do homem é qual? Medo, insegurança. Então vamos lá. O medo é uma emoção primária. A primeira coisa que você vai sentir é medo. A primeira reação nossa é o medo. Que ela surge como uma resposta rápida a uma
ameaça percebida ou até imaginária. Alguém já sentiu medo aqui de algo imaginário que ainda não aconteceu, mas tu já teve medo? Sim ou não? Ou só eu aconteceu isso comigo? Você foi no médico, o médico falou assim, ó, isso assim, 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 assim. Aí tu sai e vai para a internet. Misericórdia, dor de estômago, frio na barriga, não dorme. Por quê? Medo imaginário. Nada aconteceu ainda, mas você já foi buscar lá o que poderia acontecer. Agora o medo real. Né? Quem já andou aqui do Cabum, aquele negócio que sobe lá 120 metros de altura e despenca. É o medo real. Eu fui num brinquedinho com as crianças há um tempo atrás, passei maior vergonha com o brinquedo, não sei quantos metros tinha, eu estava me agarrando, as crianças rindo e eu gritando de medo. Falei, o negócio vai despencar aqui, meu Deus. E as crianças aproveitando, medo real. Então o medo é uma reação primária, imediata, a uma ameaça percebida ou imaginária. O medo prepara o nosso corpo para duas coisas: para luta ou para fuga. É isso que o medo vai preparar. Ou tu vai enfrentar aquilo com medo, coração disparado, ou você vai fazer o quê? Fugir, correr. Quando eu era criança, aí tu vai lembrando das coisas lá atrás, quando eu era criança, tinha um bode que não podia me ver. O bode me via, mas vinha atrás de mim, olha, a gente provocava o bichinho também, a gente passava lá, o bode estava preso, aquela criançada toda. Um dia eu estou descendo a escadaria de onde eu morava, o bode se soltou. A gente provocou o bode se soltou. Aquilo veio atrás da gente, mas imagina o medo que deu. Qual foi a reação? Enfrentar o bode? Aquele chifre? Foi fuga. Me joguei para dentro do mato, um foi para um lado, um foi para o outro. Bode. Ou seja, o medo deu a reação de fuga, para evitar o perigo. Então, o medo tem uma função protetora, que alerta o nosso corpo sobre possível perigo, nos ajudando a tomar precaução. Então, Josué teve medo ali. E qual foi a precaução de Josué? Senhor, olha, esse negócio aí não é para mim. Irmãos, a Bíblia diz isso entre linhas. Ele fala, não desanime. Não tenha medo. Aí ele fala, Senhor, mas seja forte e corajoso. Aí, o medo ele se manifesta de algumas formas. Ansiedade, insegurança. E entre outros sentimentos, né? O desânimo, meu Deus. Aí por que Deus falou coragem para Josué? Por que Deus falou coragem? Coragem é a capacidade de agir com medo. Interessante, né? É a capacidade de agir apesar do medo, ou seja, eu estou com medo, mas eu vou porque Deus está comigo. Eu estou com medo, mas Deus mandou ir, eu vou. É o que Deus está falando com Josué. Coragem, Josué. Coragem, mesmo com medo, tenha coragem. Coragem não é ausência de medo. Não é ausência do medo. Mas é a disposição de enfrentar o medo. De enfrentar situações desafiadoras, mesmo quando você sente medo. Então eu estou com medo, mas Deus mandou ir, eu vou. E aí, a gente vai ver isso na prática aqui. A coragem tem como função permitir superar obstáculos. A coragem nos impulsiona para enfrentar os riscos das incertezas. A coragem, ela vem à frente, ela nos impulsiona para enfrentar algum objetivo. Qual era o objetivo de Josué ali? Herdar a terra prometida. Aí ele fala, coragem. A coragem faz que nós olhamos para o objetivo. O medo faz que nós olhamos para o problema, para o perigo. A coragem faz com que eu olhe para o objetivo. Qual era o objetivo? Terra prometida. Qual era o medo? A guerra que eu vou enfrentar. Aí Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. A coragem se manifesta de que forma? Com a determinação, com a firmeza de espírito, com a capacidade de enfrentar situações difíceis. Tem gente que está de frente a uma situação difícil que ele trava.
O medo trava. Aí quando você tem coragem, você fala, não sei como eu vou fazer, mas eu vou ir. Eu vou ir. E vai indo. A coragem é sinônimo de fé. Porque coragem não é sinônimo de força. Coragem é sinônimo de fé. Então, a influência no comportamento, enquanto o medo pode me paralisar, impedir a ação, a coragem me impulsiona e nos leva a agir, mesmo diante da adversidade. Vamos imaginar aqui, um pouquinho mais à frente lá do povo de Israel, Israel lutando com Golias. Estava o exército de Israel todo lá. Golias vinha e ameaçava todo dia. O povo de Israel estava com coragem, com medo. O que estava? Com medo. O medo paralisou o povo de Israel, mesmo diante, sabendo que Deus tinha poder para vencer aquilo. Aí chega Davi, né? Davi chega lá, quando olha para aquele gigante, ele teve o quê? Medo ou coragem? O que ele teve? Coragem. Coragem. Ele falou, quem é esse circunciso para confrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso? A coragem. É coragem. Aí ele fala assim, eu vou lutar com esse cara aí, eu vou lutar com Golias. Aí o pessoal, aí o medroso vai dizer assim, olha lá, não vai dar certo. Ainda quando não coube a armadura de Saul nele, ele falou, não vai dar certo. Mas a coragem é fé. Davi foi lá e fez o quê? Matou o gigante, matou Golias. Por quê? Ele foi forte, ele foi corajoso, ele foi ousado, ele teve fé, ele falou, essa luta não é minha, ele está afrontando o exército de Deus vivo, Deus está na peleja comigo. Aí faz toda a diferença, irmãos. Então, na vida, o medo tem o seu papel e a coragem tem o seu papel. Deus repetiu 4 vezes, seja forte e corajoso para Josué, no capítulo 1 do livro. Depois não fala mais nada. Depois é a ação da coragem e da força de Josué. Ele teve que... O medo para ele não teve lugar. Se ele tem medo, ele não entraria na terra prometida. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a vida do homem de Deus, a vida do cristão, ela deve ser pautada com essa frase, seja forte e corajoso. A vida do cristão não é pautada só de vai dar tudo certo, fique tranquilo, você não vai passar por lutas, isso é mentira. Você vai passar por lutas, você vai passar por enfermidades, você vai passar por desemprego, você vai passar pelo problema financeiro, você vai passar pelas lutas da vida, vai passar pela enfermidade, vai perder, pessoas vão morrer, você vai perder. Essa é a vida real de um cristão, mas qual é a diferença? Coragem, seja forte e corajoso, porque a nossa terra prometida nós vamos alcançar. Nós não podemos parar na caminhada. Ah, pastor, mas o meu patrão lá falou que tem que ser desse jeito, que não pode ser assim, que tem que seguir isso aqui, que vai lá fora. Coragem para falar da palavra de Deus, coragem para testemunhar, seja forte. Tem pessoas cedendo princípios bíblicos, cedendo a pressão do mundo, porque senão as pessoas vão parar de falar comigo, senão ninguém vai gostar de mim. A pergunta que eu faço é, você quer estar bem com Cristo ou com o mundo? Com quem você quer estar bem? Não existe um meio termo diante de Deus, ou você é, ou você não é. E aí Deus repete a Josué 4 vezes, porque a vida de Josué não ia ser uma vida que ele ia levar num mar de marinheiro, dando tudo bem. Irmãos, aprendam uma coisa, vai ter cristão que vai viver uma vida no mar de marinheiro, tudo tranquilo. E você vai dizer, mas como é que pode? Economia de Deus. Vai ter cristão que vai ter uma luta hoje, antes de terminar essa luta já começou outra, e de outra, e outra, e outra, mas em todas elas, Deus está presente, Deus está sustentando, Deus está dando ali a saída, Deus está dando o refrigério. Josué, então, ele recebe o recado de Deus, seja forte e corajoso, Josué. E aí em Josué 6 tem a primeira luta de Josué, as muralhas de Jericó, as batalhas de Jericó. Aí você olha para os muros de Jericó, gigantesco, quase impossíveis de um homem, impossível de um exército penetrar, derrubar.
O inimigo ali, uma cidade fortificada, grande. Mas Josué traz à memória o quê? De obedecer a palavra de Deus. Ser forte e corajoso. Vai rodear a cidade, Josué. Ele não perguntou por quê, ele foi e fez. Olha, na sétimo dia, na sétima vez que rodear, manda o povo gritar. Talvez alguém vai, mas loucura. Imagine você rodeando a terra, irmãos. Rodeando Jericó, vendo aquele muro gigantesco. Aí você olha para o muro assim, porque Deus mandou rodear 7 vezes. 6 vezes em silêncio. Aí vamos lá, vamos dizer que a igreja nossa está rodeando a Jericó. No primeiro dia você vai falar assim, vai ter um que no primeiro dia vai dizer assim, que loucura isso aqui, para que isso? 7 dias rodeando isso aqui, para quê? Nós vamos morrer aqui. Porque o exército de cima estava rindo, debochando. Né? Falou, o que esses doidos estão rodeando a terra aqui? Né? São doidos rodeando a terra. Aí tu rodeava a terra lá no primeiro dia e fala assim, não falei, Araújo, que não ia dar nada aí? Andamos para lá e para cá, não deu nada. Aí talvez o Araújo fala assim, rapaz, mas hoje é o primeiro dia, espera. Aí chega no 5º dia, Araújo fala assim, acho que tu tinha razão, hein? Já é 5 dias, nada, rapaz. Nem uma rachadura naquele muro, tu viu? Nenhuma rachadura apareceu. Será que Josué não está maluco, não? Moisés não ia mandar a gente fazer isso não, rapaz. Olha, nós vamos morrer, vai ser aqui mesmo, hein? No 7º dia, rodeando, em silêncio, mas por dentro devia estar assim, só o forte e corajoso entende o recado de Deus. Só o forte e corajoso não vai ver nada dando certo, mas ele fala, se Deus falou, Deus vai cumprir o que falou. Aí no 7º dia, rodeia 7 vezes, aí Josué fala assim, quando ouviu, é para gritar, hein? Todo mundo gritando. A muralha veio abaixo. Aí quem é forte e corajoso fala, glória, aleluia, viu, não falei? Né? Aí aquele que estava sem fé, eu acreditei desde o primeiro dia. Acreditou nada, rapaz. Só acredita depois que vê. O que Deus está ensinando para nós aqui é, mesmo que você não veja a solução, seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso, Deus não está te isentando de problema, Ele está dizendo, vai que eu estou contigo. Está com problema? Pensa no teu problema que você está vivendo. Pensou no problema que você está vivendo? Pensa só em um, porque se é muitos, não dá. Pensa em um agora. Pensou? Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso. Porque Deus não vai te tirar do problema. Ele vai te dar a vitória no problema, louvado seja o nome do Senhor. A segunda batalha de Josué foi a batalha contra os 5 reis amorreus. Irmãos, Deus não mandou para Josué coisa pequena não. Às vezes a gente fala assim, Senhor, estou com a unha encravada, reclamando de pouca coisa. Enquanto tem gente num leito de UTI, sendo forte e corajoso, falou, eu estou na mão de Deus. Eu fui ovelha de um pastor, irmãos. Aquele homem me ensinou uma coisa que muitos não ensinaram. Ele estava com um tumor na cabeça, ele fez a primeira cirurgia, e quando eu fui no hospital visitar ele, você conhece também? Quando eu fui no hospital visitar ele, eu era na época ungido dele, e aí eu falei com a esposa, Miguel, vem a família do Espírito Santo, o pessoal vem, não sei, ele falou, não, manda o Miguel subir que eu quero falar com ele. Aí quando eu subi, ele pediu licença para a esposa e falou assim, Miguel, eu vou morrer, a minha vida está na mão de Deus. Eu estou em paz, eu sei que eu não vou passar dessa, Deus está no controle da minha vida. E me deu uns conselhos. Eu, que isso, pastor? Vai morrer? Não. Ele falou, não, eu vou morrer. Eu não quero falar isso para minha esposa porque ela não acredita. Mas eu vou. Irmão, só o forte e corajoso entende isso. E ele partiu para a glória do Senhor, mas ele não enfrentou. Tem gente que acha que crente não morre, crente morre, irmãos. Mas sabe qual a diferença? Ele descansa para estar na glória com Cristo. Seja forte e corajoso. Aí agora Josué vai enfrentar agora, primeiro, antes dos 5 reis, ele vai enfrentar a batalha de Ai. E ali, irmãos, na primeira batalha de Ai, Josué perde. E aí, irmãos, é o suficiente para aquele homem falar assim, mas Deus falou que eu ia vencer tudo. Por que eu perdi?
Por que não deu certo? Ele teve uma derrota inicial, aí por que ele perdeu? Por causa do pecado de Acã. O povo perdeu porque o pecado entrou lá. Aí se consertou o povo, Josué montou a estratégia, entrou, e aí, ali o povo também era um povo forte. Mas Deus deu a Josué uma estratégia que Deus deu a vitória àquele povo. Então a segunda batalha vencida. Aí Josué deve ter pensado, bom, agora já está bom, né? Já estamos aqui na parte aqui, isso aqui está bom, mas a promessa é para mais. Aí vem a batalha contra os 5 reis dos amorreus. Se juntam os reis para pelejar. E essa batalha foi uma batalha que durou, a tal ponto que o sol, horário para o sol parar. Irmão, sabe o que é isso? A batalha está lá, se escureceu, eu vou perder. E aí o que eles fizeram? Oraram para o quê? Sol não parar. E aí nós aprendemos, só o forte e o corajoso ora para coisas impossíveis. Você entendeu isso? Só o forte e o corajoso ora pelas coisas impossíveis. Porque o fraco, ele vai dizer, isso não vai acontecer nunca. Sol parar? Josué, eu não vou nem orar por isso que não vai acontecer. Mas quem é forte e corajoso, quem está debaixo da promessa de Deus, ora e o sol para. Que coisa maravilhosa. O sol parou, deu tempo, o exército de Deus foi vitorioso ali. E aí, olha o que Deus faz. O sol, não foi só o sol que parou nessa batalha. Sabe o que aconteceu mais nessa batalha? Choveu pedra de granizo que matou o exército inimigo. O que Deus está ensinando a Josué, Josué, não é com as tuas forças que você vai vencer. Por isso que ele teve medo. Por isso que ele desanimou. Deus falou, não desanime. Deus está contigo. Aí o sol para e Deus envia uma chuva de granizo que mata o exército inimigo. A chuva de granizo matou mais que o próprio exército israelita. Então, a quarta batalha de Josué, lá no capítulo 10, foi a conquista do sul de Canaã. Cada cidade no sul de Canaã tinha um exército próprio, bem preparado. E a ação sobrenatural de Deus foi que Deus garantiu a Josué vitória sucessiva. Guerra, 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 vitória, 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 vitória. Você pode estar enfrentando uma luta, mas eu quero dizer, seja forte e corajoso, porque vem vitória, vitória, vitória. Está obedecendo a palavra? Está seguindo os preceitos que Deus orientou a Josué? Não tem erro. Deus falou, eu vou estar contigo, ninguém vai te parar. Aí Josué está ali cansado, a luta, a guerra, mas ele fala, ser forte e corajoso. Josué devia lembrar dessa frase diante das pelejas, quando ele estava cansado, achando que não ia dar, ele, ser forte e corajoso. Quando você achar que não tem jeito, eu quero te dizer que nós servimos o Deus do impossível. Ser forte e corajoso. O que Deus está ensinando aqui é isso. Aí vem a quinta batalha, ele conquista agora o norte de Canaã. Ele conquistou o sul, agora vai conquistar o norte. Ali havia uma colisão de reis ali juntos para impedir isso. Era uma coalizão de numerosa, forte, bem equipada, de carros de guerra, cavalo de guerra. Aí Deus faz ali algo milagroso, que eles lutam contra si mesmos. E mais uma vez, a vitória vem, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que nós precisamos aprender aqui? Primeiro, a força e a coragem de Josué não vinha dele, vinha da graça de Deus. E a mesma graça derramada em Josué, é a mesma graça que está à nossa disposição. A questão é, ser forte e corajoso é sinônimo de fé. E aí, irmãos, um aprendizado para nossas vidas é,
Nós não somos chamados para ser prósperos, para ser ricos, não. Nós somos chamados para ser salvos. O que decorrer no meio da vida aí é da economia de Deus. Chamados para ser salvo. E para ser salvo, o recado de Deus é: seja forte e corajoso. Não se desvie da palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Obedeça a palavra, medite nela de dia e de noite. Você fazendo essas coisas, você será vitorioso. Vamos estar de pé? Departamento de louvor. Eu quero convidar você a dizer nessa manhã: o medo não vai me parar. Porque o medo ele pode te parar, mas a coragem vai te impulsionar. Tenha fé, ser forte e corajoso. Durante esse louvor, coloque as suas pelejas diante de Deus, as suas batalhas, seus medos, sua insegurança. Talvez você chegou aqui, o medo te parou. Talvez você chegou aqui, o medo paralisou você de tal forma que você perdeu a fé. Você está entrando numa depressão, você está angustiado, você está inseguro, você está em incerteza de tantas coisas. Eu quero dizer que aonde Deus te colocou, Deus está contigo. Você não está sozinho. Josué teve medo? Teve, mas ele usou a coragem para impulsionar, mesmo com medo. Você pode ter medo, mas o medo não pode te parar. Você tem que ter fé. Você precisa ter fé. O que Deus falou a Josué naquele dia, o Espírito Santo hoje fala conosco: seja forte e corajoso. Para cada um de nós, escuta a voz do Espírito Santo dizer para você: seja forte e corajoso. Pastor, mas a luta que eu estou vivendo, ela é grande. Seja forte e corajoso. Pastor, mas eu estou passando uma dificuldade financeira difícil. Seja forte e corajoso. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te conduzir. Não desvie da palavra de Deus. Foque na palavra, em obedecer a palavra, em ser fiel à palavra. Fazendo isso, o recado de Deus é: seja forte e corajoso. Feche os seus olhos. Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Ou eu só está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Aleluia. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Os diáconos aqui à frente. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Faz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida
O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Aleluia. Onde eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Aleluia. Onde eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Aleluia. Vem com teu poder, faz o teu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu convido a você a se permitir conhecer Deus. Porque conhecer Deus não é apenas eu estar num culto. Conhecer Deus é viver as experiências com Deus. E que é uma forma de conhecer Deus é passar pelas lutas, irmãos, passar pela provação. A gente conhece Deus nesse momento, quando todos os nossos recursos não servem de nada. Quando tudo aquilo que eu tenho não vai influenciar no resultado que eu quero. Aí eu preciso conhecer Deus. Aí existem duas formas: ou eu me entrego, vou ser forte e corajoso. Aí nós conhecemos Deus. Porque a força e a coragem não vem de mim, mas é Ele que dá. Permita-se conhecer Deus. Fala: Senhor, o que eu estou vivendo eu não sei o que fazer mais, mas eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te glorificar independente do resultado, porque Tu está no controle das coisas e o melhor será feito. Nós vamos participar da mesa do Senhor nessa manhã, mas permita conhecer Deus. Às vezes eu vivo o Evangelho, você vive o Evangelho de 50 anos, mas sem conhecer Deus. Permita-se conhecer Deus na intimidade, no choro, na dor, mas sabendo de uma coisa: Deus está comigo. Nós sentimos muito a presença de Deus, às vezes no momento mais difícil da nossa vida. É quando nós sentimos que nós não estamos sozinhos. Diante das batalhas que parecem impossíveis, é quando a gente vê Deus agindo. Muralha cai, o sol para, granizo mata o inimigo. As batalhas vão estar aí, mas você vai ver que em todas elas, Deus vai usar os recursos dele para te dar a vitória. Nós vamos orar pelos elementos da mesa do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor.